Periferia é carente. A periferia é carente. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi diversas vezes. Mas por sorte eu tive aula com uma professora, Silvia Lezer, uma filósofa, pessoa incrível, que ela trazia a perspectiva de reproduzir essa frase, a periferia é carente. Você não fala do quê? Então ela é carente de tudo. Ela é carente de força, de vitalidade, de organização política, de saber suas próprias demandas. Ela é frágil, submissa. E a gente sabe, óbvio, que a periferia é carente. Ela é carente da presença do Estado para promover uma equidade de fato. Ela é carente de equipamentos públicos culturais. Se você comparar a quantidade de equipamentos culturais do Estado dentro da periferia e em regiões nobres e centrais, é nítida a diferença. Mas se você for olhar para a produção cultural, a articulação política periférica, é muito potente. Para falar um pouco sobre isso, sobre racismo também, eu trago hoje Elaine Mineiro, uma grande amiga, de uma força e de uma potência que eu só vi em raríssimas pessoas. Olá, pessoas! Estamos aqui com Elaine Mineiro, querida amiga. Elaine é geógrafa, coordenadora do Núcleo de Base da Uniafro Brasil, integrante do Fórum de Cultura da Zona Leste e da comunidade do Jongo de Guaianazes. Querida, muito obrigado pela presença mesmo. E para começar, a primeira pergunta é sobre a sua história, sobre a história dos nossos ativistas, dos ativistas brasileiros. E eu queria que você falasse um pouco como foi o processo de sensibilização seu para as questões de desigualdade social no Brasil e no mundo, e também do seu processo de se tornar ativista. Tá bom, Diego, obrigada, boa tarde. Muito feliz pelo convite, a gente poder trocar aqui, somar as nossas experiências e as nossas práticas. Eu sou filha de uma mulher muito batalhadora e de uma militante histórica. Assim. Minha mãe, ela usava a casa dela como um espaço para fazer militância pelo bairro, sabe? Aquela militância pelo asfalto, pela escola, pela prestação da Coab, e cresci vendo minha mãe atuando, né, nessas questões e na Igreja Católica. Né? Depois de um tempo, minha mãe buscou a espiritualidade dela durante muito tempo e depois ela foi para a Igreja Católica. E na Igreja Católica ela conheceu a Pastoral da Criança, conheceu a Legião de Maria e começou a desenvolver alguns trabalhos. Tinham padres muito interessantes naquela época, né, que tinham uma igreja mais crítica e mais ativa, né, nas lutas populares. E ela foi se embrenhando, né, não só ela, como os meus irmãos mais velhos. Eu sou a filha mais nova, somos em 5 irmãos. E fui vendo toda a minha família, assim, né, atuando nas questões práticas da vida, né, da militância, e fui aprendendo com essas pessoas, né, então tinha sempre gente, meus irmãos militam até hoje, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, quando eu era pequena e começo da minha adolescência, eu fui vendo eles, né, com essas práticas e fui aprendendo a importância da gente fazer luta, né, na vida e de quanto a nossa vida depende dessa luta. E, né, eu moro na região periférica da cidade, eu sou de Cidade Tiradentes, moro aqui desde 1987. Então, tudo que foi conquistado aqui foi conquistado com luta. O asfalto na rua, a água encanada, a luz elétrica, tudo, escola, tudo que foi conquistado aqui foi conquistado com luta popular. Portanto, não foi nenhuma maneira que eu aprendi a lutar, foi a maneira que eu aprendi a viver. Assim. É uma necessidade prática que é imposta para muitos moradores da periferia. E como a minha família era muito engajada nisso, isso acabou sendo algo quase que natural para mim. Eu acho muito importante ser colocada essa importância de uma articulação comunitária, em grupo,
Porque além de... O ativismo é importante, mesmo individual, mas em grupo ele é imprescindível, né? Porque senão a gente não consegue conquistar de fato as nossas lutas, as nossas demandas. E queria também que você falasse um pouco sobre os coletivos que você participa, como é que foi o seu processo de integração, de acolhimento desses coletivos e qual que é a demanda deles? Eu acho que assim, é importante dizer que em paralelo a isso, quando eu vi a minha família fazendo militância, eu era uma estudante de artes, né? Então eu fiz teatro, fiz dança. Minha mãe sempre foi muito preocupada com a leitura, então a gente tinha muito livro em casa, colocou a gente sempre, fez um esforço enorme, né? Como mãe solo, na periferia, e tal, fez um esforço. Minha mãe era viúva, né? A maior parte da minha vida. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. E a minha mãe fez um esforço absurdo para que a gente tivesse acesso a algumas coisas que talvez a gente não teria tão naturalmente, né? Então eu fui estudar teatro, fui estudar dança e o outro lado da minha vida era esse lado de militância. Quando eu fiquei um pouco mais velha, no finalzinho da minha adolescência, eu conheci uma galera que unia as duas coisas. Uma galera ali de Guaianazes, do Espaço Cultural Honório Arce, que trabalhava com produção cultural. Hoje em dia a gente chamaria de sarau, mas naquela época a gente falava que era produção cultural, que era um grupo que se reunia para ouvir música, para fazer pesquisa, né? Daí que vem o Jongo, né? A comunidade do Zongo nasce dessas pesquisas, é... mas também para discutir política. E para mim aquilo ali foi um encontro perfeito das duas coisas que preenchiam a minha vida, sabe? E é nesse momento que eu começo a atuar mais, além de observar, né, a militância da minha família, eu começo a atuar um pouco mais de maneira prática, né? E depois disso, depois eu fui para a faculdade, depois eu ingressei num grupo aqui da Zona Leste, que é o Fórum de Cultura da Zona Leste. O Fórum de Cultura da Zona Leste é um fórum de coletivos de cultura periféricos que começaram a questionar a descentralização de recursos, tanto de equipamentos públicos na cidade, como a distribuição de recursos financeiros mesmo, entre os coletivos que fazem cultura na cidade de São Paulo. Então, a minha militância, ela caminhou durante muito tempo mais na observação e acompanhando a minha família em movimento de moradia e dentro da igreja, e na hora que eu comecei a atuar mesmo, eu fui atuar dentro do movimento de cultura periférica. Até hoje eu faço parte do fórum, né? Em determinado momento da vida, a pauta racial ela começa a ficar forte, né? As demandas para entender as questões raciais que aparecem mesmo dentro de movimentos e organizações progressistas, ela vai aparecendo. E aí, a partir daí, eu também fui começar a pesquisar e entender a questão do negro no Brasil, né? Como uma mulher negra, né? Quais eram as coisas que me afligiam. E aí, a partir daí, eu conheci a UNEAFRO Brasil e integro também a rede de movimentos do movimento negro. Começando a focar um pouco na questão da cultura periférica, qual que é o potencial que você vê que já aconteceu e que pode acontecer com esse processo de articulação da cultura periférica? Eu acho que é um potencial enorme, assim, sem dúvida. De toda essa história que eu contei para você, eu senti um grande afastamento, né, de muitos militantes de partidos políticos e de movimentos sociais da periferia. Mas, por outro lado, você vê várias iniciativas de movimentos culturais e de grupos de cultura ocupando esse espaço de militância. Então, fazendo as discussões que você via antes, né, dentro de partidos e dentro de algumas organizações progressistas, você vê dentro de coletivos, você vê dentro de saraus, né? E isso é muito importante, porque ela é, de alguma maneira, uma porta de entrada para muita gente que não tem acesso a esses debates. Então, e ela organiza, né? Organiza a luta. Para quem é da quebrada, né? Às vezes você vai dentro de uma organização grande, você percebe que as pessoas não entendem, que as pessoas não aprenderam a fazer ata, por exemplo. Que as pessoas não aprenderam que é uma questão de ordem, que as pessoas, né? Então, algumas organizações elas estão tão ligadas
nesse padrão, né, de organização, e elas entendem aquilo como algo natural e vão reproduzindo. Nas organizações de periferia e de movimento de cultura, assim, a cultura por si só ela vai transgredir, cara, ela vai propor outras formas, ela vai fazer de outra maneira. E quando isso é colocado na atuação política, isso fica muito lindo de ver e muito potente também. Eu lembro de uma ação do Movimento Cultural das Periferias. A gente tinha um secretário de cultura que chamava Juca Ferreira. E a gente tinha várias pautas que eram pautas da periferia que não apareciam tanto assim nos diálogos que ele fazia na cidade. E a gente convidou ele para um seminário que foi organizado, né, por esse movimento, que foi o primeiro seminário de políticas públicas, e a gente fez um painel de reivindicações. Mas como a gente via que aqueles painéis de reivindicações sempre eram reivindicações que se colocavam numa pasta, né, e se levavam por uma gaveta, a gente fez um painel de bala Juquinha. Então, como o secretário chamava Juca Ferreira, a gente fez um painel com vários post-its e balinhas, juquinhas, assim, e enquanto ele falava, a gente começou a distribuir bala, porque a gente achou balas juquinhas, né? Inclusive na mesa onde ele estava. Porque a gente achava que nunca mais ele ia esquecer da gente. Depois das balas juquinhas, assim, mas enfim, né? Obviamente que a gente tinha propostas sólidas para apresentar para eles, que a gente tinha se preparado, mas é sempre uma irreverência no movimento cultural e sempre por que não dá para fazer? Vamos fazer sim. Se não der, a gente faz outra coisa. Que eu acho que é próprio de juventude, mas que é próprio da cultura, assim, e é próprio de quem está na periferia, que às vezes não sabe quais são os meandros que tem que ser colocados para você parecer uma pessoa respeitável, para você parecer uma pessoa culta, né? Então, quando essas coisas elas não são tão importantes para você, você vai lá e faz isso, é de um potencial enorme. Claro que a gente aprende com anos de militância que você precisa se organizar e que há línguas que precisam ser faladas, né? Que você precisa ter o domínio delas. Mas essa irreverência é uma porta de chegada, a gente sempre falava que era pé na porta para o movimento de periferia, que a gente não estava acostumado a fazer os carinhos e as carícias, né, os elogios que pessoas públicas estão muitas vezes acostumadas a ouvir de quem está reivindicando coisas. A nossa prática era o contrário disso. E isso para mim é de um potencial enorme, porque eu acredito, como você falou, né, primeiro na luta coletiva, antes de qualquer coisa eu acredito na luta coletiva, mas acredito também que as organizações, os movimentos precisam ser extremamente independentes, inclusive quando tem pessoas no executivo, no poder, que você mesmo colocou lá. Mesmo assim, você precisa manter a sua independência, manter a sua irreverência, manter o seu poder de crítica e de cobrança. Não, pela sua fala, fica muito nítido para mim o porquê desse avanço tão grande do movimento de cultura periférica, porque é uma formação de base que não parou, né? E é uma formação de base desformatada. Não é aquela coisa que a pessoa precisa se enquadrar para entrar, que é excludente por si só, né? Porque você não se vê falando essa linguagem de questão de ordem, de pauta, acaba chegando meio perdido. Isso é incrível que você está falando. Fala aí. Não, que eu acho que o fato que me fez ser muito mais observadora do que uma militante quando eu era adolescente era justamente essa estrutura rígida que as organizações tinham e que eu não me encaixava. Eu olhava para aquilo e não me identificava com aquilo, embora entendesse a importância e o significado daquelas coisas, eu não me encaixava. Então, encontrar o movimento de cultura da periferia, que bebia de várias outras fontes que já tinham acontecido, o MPA em São Miguel na década de 50, sabe? O movimento de cultura também, vários outros movimentos. O primeiro movimento que eu me lembro que eu já participava, assim, era um movimento que chamava Tô no Mapa, que alguns artistas pegaram um mapa da cultura da cidade de São Paulo, do turismo, né? Era uma parceria entre a Secretaria de Cultura e de Turismo, que mostrava os pontos turísticos de arte e cultura na cidade. E para a Zona Leste, por exemplo, onde eu moro, ele acabava no Tatuapé. Assim, e nem os equipamentos públicos de cultura que tinham na Penha, por exemplo, em São Miguel, não apareciam nesse mapa da cultura feito pela Secretaria de Cultura. E aí a galera fez um movimento chamado Tô no Mapa, que, assim, como
como a gente sempre fala no movimento de cultura também, defendendo o óbvio, né? Se a Secretaria de Cultura tem recursos e mantém equipamentos públicos, se existem coletivos, como que ela produz um material dizendo que os equipamentos públicos só vão até Tatuapé, sabe? Tem uma questão ali de centralidade muito forte. Então, quando você encontra essa irreverência, né, essa maneira de construir e de lutar pelas coisas que se adequa, que tem a ver com quem você é e a construção que você tem no seu território, é muito mais fácil de você integrar. Não, super. E esse apagamento que você falou é muito forte, né? É um apagamento mesmo, é um equipamento público que está fora do mapa. É muito. E disso da cultura e dessa irreverência, eu acredito mesmo, Elaine, que é só pela cultura, por essa criatividade, que a gente vai conseguir sair desse jeitão, tanto de fazer política, como de fazer economia, como de fazer, de tratar o meio ambiente, porque a gente está formatado, né? A gente vai seguindo dentro do formato. Se a gente não consegue ir quebrando, esses formatinhos, a gente não vai sair do lugar mesmo. E queria perguntar para ti também sobre a questão da raça, que você tem um ativismo muito forte. Eu queria saber como que você vê hoje o racismo no Brasil, e uma questão mais delicada é como você vê o racismo dentro dos partidos e dos movimentos sociais. O Brasil, como vários países que a gente fala em que os negros estão em diáspora, né? Os negros que vieram escravizados, todos esses países da América Latina, né, ou da América do Sul, da América, enfim, de maneira geral, que tem os negros em diáspora, que tem negros que foram trazidos, em sua história, estruturalmente construíram a sua sociedade em cima do racismo. Era impossível não se construir o capitalismo, a expansão do capitalismo no Brasil e em vários outros países, sem a escravidão, né, sem esse uso. E isso está estruturado de todas as formas na nossa sociedade. É impossível você dizer que não é racista num país que foi estruturado no racismo. Né? Que todas as coisas, todas as maneiras que a gente aprendeu a viver, elas foram estruturadas dentro do racismo. Obviamente, essa estrutura que você carrega com você, inclusive nós negros, não que sejamos racistas, mas a gente carrega essa estrutura racista, né, e ela influencia muito no modo como a gente vê as coisas, ela é carregada para onde a gente vai. Então, as organizações, elas não estão isentas de que isso aconteça, inclusive as organizações progressistas. Então, embora, é isso que eu estou te falando, a minha vida inteira eu vi a minha mãe na militância, vi meus irmãos na militância, vi outras mulheres negras na militância, mas quantas dessas pessoas negras eu vejo em cargos de decisão e de poder dentro dos partidos, dentro das organizações e em cargos eletivos? Você não vê. Existe uma barreira que só é invisível para quem é branco, que impede que pessoas negras ocupem espaços de decisão, que ocupem, às vezes até ocupam espaço de decisão dentro das organizações, mas não aparecem como a pessoa que toma as decisões dentro dessas organizações. Né? Existe um apagamento muito grande. Eu acho que boa parte da ala progressista brasileira, durante muito tempo, olha a questão racial com negacionismo. Ou ela não existe, ou ela existe, mas não aqui. E até quando ela não existe aqui, não é uma coisa que a gente vai resolver agora, a gente resolve depois da Revolução, tá, galera? Assim como a questão LGBTQI, assim como a questão do patriarcado, enfim, a gente resolve depois, galera. Fica aí construindo as coisas com a gente, né? A gente senta dentro do nosso privilégio, e tem aí, assim, eu vou arrumar briga com muitos progressistas em falar de privilégio, né? Que muitos brancos não acreditam que tem privilégio, né? Tem questões com a palavra privilégio. E depois, quando tiver bom para todo mundo é para mim, né? No caso, aí a gente pensa em resolver o seu problema. E isso é muito ruim de perceber. Eu vou falar um pouco do meu processo, que até você participou um pouco, porque a gente se conhece há muitos anos, que me fez despertar um pouco para a questão racial. Porque é óbvio que dentro das organizações progressistas eu já tinha ouvido falar de Zumbi dos Palmares, de Quilombo, de questões raciais,
Mas eu me lembro a primeira vez que eu fui para o cursinho, por exemplo, que a gente fez junto, né? Cursinho pré-vestibular. E que eu, particularmente, comecei a ser apresentada para um mundo muito novo, encantador e bonito, que é o cinema na Augusta, que nunca tinha pensado que tinha um cinema na Augusta, então vou assistir filme como Adeus Leme. Vou começar a frequentar um restaurante chique Chique não, porque a gente era pé rapado, né? Mas vou começar a frequentar tomar uma cerveja na Augusta, coisas que estavam muito fora do meu cotidiano e que me encantavam, porque de fato é um alargamento, sabe, das suas experiências, e isso é muito lindo e faz parte da minha vivência. Mas nunca, nunca, nunca nenhuma dessas referências eram referências negras. Embora, por exemplo, eu tivesse uma professora de literatura no cursinho, na verdade ela fazia a correção de redação. Uma professora negra no cursinho, a maioria absoluta dos professores eram brancos, todos de esquerda, a gente estava falando aqui sobre isso, né? Todos de esquerda, mas todos brancos, todos de classe média, todos oriundos de universidade pública. E essas questões raramente eram colocadas no cursinho. As questões raciais, elas não se apresentavam. Então, por mais que o meu mundo tenha se alargado de uma forma muito bonita, em algum momento você se dá conta de que aquele mundo não é o seu mundo. Você está de novo, né, participando daquilo como observadora. Não ouvi falar sobre a criação da matemática na África, sabe? No cursinho, em nenhum lugar. Então, quando você começa a frequentar esses espaços, ou estudando, ou fazendo militância, em algum momento, você, como uma pessoa negra, vai reparar que a sua história está apagada ali dentro. Você, como uma pessoa LGBTQI, também vai perceber que a sua história está apagada ali dentro. Parece que não tem nenhum teórico gay, parece que essas questões nunca apareceram dentro da militância, né? Todas essas questões vão sendo apagadas. E o que a gente vê na sociedade, que é um grupo branco, né? Aquele famoso branco, aparentemente hétero, de classe média, europeu, de preferência, né? São eles que vão sendo construídos como lideranças para a gente. Mas eu acho que a população negra ela tem um outro lado, que é um lado da raiz da ancestralidade, que tira ela desse prumo, tira ela desse caminho e fala, mas peraí, mas e as escolas de samba? Que você ouviu a vida inteira muita coisa maravilhosa nas letras das escolas de samba. E os terreiros estão lá salvando a cultura popular negra. E os tambores paulistas, que você começa a pesquisar e entender o que é jongo, e o maracatu, que veio do Nordeste, mas no Brasil já tinha o jongo, já tinha samba de bumbo, enfim, a cultura, de novo, né? A cultura, ela te traz de novo para esse prumo de entender que existem questões raciais aí que não estão sendo colocadas em debate. E é muito triste, mas você começa a perceber que essas discussões elas não têm vazão dentro das organizações progressistas. Porque quando você começa a discutir isso, as pessoas começam a negar que isso existe. Porque se ele é uma pessoa progressista tão maravilhosa, não tem como ele estar sendo racista. Se você falar para ele que as cotas são importantes, ele vai apoiar você. Não, apoia, as cotas são importantes. Vai lá lutar por isso. Então você começa a perceber da necessidade de um movimento negro organizado, sabe? De um movimento que comece a pautar de forma séria para fazer um letramento mesmo sobre as questões raciais, para pesquisar autores negros, para ouvir os pesquisadores negros que tem no país, porque a gente tem uma leva absurda de pesquisadores negros e que no último período transformaram a universidade pública que os aceitou, né? Se você olha as universidades públicas com programa de cotas e você avalia as pesquisas que eram feitas antes dessas pessoas entrarem para a universidade e como se ampliou a gama de pesquisas que eram feitas depois que essas pessoas fizeram a universidade, você vê que a transformação não é uma transformação estética, em que agora as pessoas estão usando crespo na sala de aula, incomodando o amiguinho, sabe? Você vê que você começa a transformar ali o pensamento científico que é produzido no país e que você começa a questionar o professor quando ele vai dar aula de Brasil e ele é um historiador e não sabe falar da questão racial. Então você não é esse professor tão maravilhoso, né? Que a gente
poderia pensar quando lê o seu Lattes, né, amiguinho? Então, essa transformação que vem sendo feita por essa militância é uma transformação que é necessária para um projeto de um país diferente. Quando a gente fala de uma sociedade antirracista, é um projeto. O movimento negro, as organizações negras têm um projeto para esse país. Às vezes a gente ouve muito falar nas análises de conjuntura também que nós, à esquerda, estamos sem projeto. O movimento negro tem apresentado projetos há muito tempo, mas talvez a esquerda não tenha tido interesse de entender qual é esse projeto de país. Não, total, total. E essa sua fala me faz lembrar de uma coisa que agora está diferente, mas quando eu fiz ciências sociais, salvo engano, 90% do que eu li era de autores brancos, e só foi 90% porque eu fiz 2 matérias que era sobre a questão negra. Se eu não tivesse feito essas matérias, eu acho que seria 100%. E uns 80%. Oi? Eram obrigatórias? Não, claro que não. Claro que não era obrigatório. Eu fui atrás porque eu quis. E eu acho que 80% ou 90% era tudo Estados Unidos e Europa. Aí o que tinha aqui é uma questão muito importante, né? A gente retomar teóricos negros, retomar teóricos brasileiros e retomar teóricos pretos também, porque tem muita coisa sendo produzida, né? Se não tem esse apagamento também na academia que reproduz esse racismo. A sensação que eu tenho é quando a pessoa branca se vê enquanto progressista, ela não é mais machista, sendo homem ou mulher, ela não é mais racista, ela não é mais LGBTfóbica, mas eu apoio. Esse eu apoio me lembra muito, eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo LGBT, mas eu apoio, como assim? Porque é uma questão bem complicada mesmo de perceber que a gente é estruturado nisso. A gente não tem como não ser se você não briga para não ser, se você não corre atrás para não ser. E pensando um pouco nisso, a gente está tendo, né, um avanço da direita no Brasil e no mundo, e da extrema direita, não qualquer direita. E a gente percebe os movimentos muito desarticulados. A gente percebe movimentos acontecendo, principalmente que eu consigo ver hoje, movimentos ditos identitários, mas eu gosto mais da fala de reconhecimento, que reconhece sua importância, sua história, mas o movimento LGBT não se envolve muito com as pautas de raça, em geral. O movimento de raça eu não vejo se envolver muito no movimento LGBT e de gênero. E o ambientalista, parece que é tudo muito segmentado, né? Como que você vê isso hoje para a gente tentar enfrentar de fato a extrema-direita? Porque é minoria, né? A gente vê que é minoria, tem muito, muito ativista, pelo menos eu espero. Mas a gente tem muito ativista tentando fazer coisas interessantes, que dava para se articular, e mais do que isso, dava para conhecer as lutas, como você falou, conhecer os projetos políticos, se apropriar deles e ir construindo junto. Eu acho que isso que você falou por último, de construir junto, é o que vai nos salvar dessa segmentação, né? De algumas organizações. Trabalhar com trabalhar com várias pautas e com organizações diversas não é uma tarefa fácil. Existe muito personalismo, né, da maneira como a gente constrói política. Por incrível que pareça, pouca generosidade, muitas vezes, entre algumas organizações. Mas, para a gente que é do movimento negro, por exemplo, novamente vou falar, isso é algo que a gente entende como tendo sido construído por uma branquitude. A maneira de se fazer as coisas. Porque, para a gente que é de movimento negro, que está pensando as questões raciais, a generosidade tem que estar em pauta o tempo todo. A gente precisou de generosidade para sobreviver. Mulheres negras precisam ser generosas antes de ouvir falar de sororidade. Porque elas têm a elas mesmas e só a elas, né? Então, essas são pautas
que partem da vivência, da história que a gente construiu nesse país e que a gente precisa olhar para elas com carinho. A Angela Davis, quando veio no Brasil, e aí é muito interessante, né? Você vê milhares de pessoas no Ibirapuera para ver a Angela Davis, mas não vê num ato do movimento negro, né? Essas mesmas pessoas não estão disponíveis para ir no ato do movimento negro, mas estão disponíveis para ir tirar foto e postar no Facebook, né? Para ver a Angela Davis falar. Mas foi muito louco, porque quando a Angela Davis veio no Brasil, e mais de uma vez, acho que talvez em todas as falas que ela fez, ela falou desse olhar que a gente precisa ter para a produção negra brasileira. Ela toda vez deu referências, todas as vezes que foi questionada, ela deu referências negras brasileiras. E inclusive falando que são referências que estão extremamente avançadas no debate. E parece que para algumas pessoas isso foi uma descoberta assim, impressionante. Mas, obviamente, que mesmo dentro do movimento negro, por exemplo, os negros que são LGBTQIs levantam muito essa pauta, que o movimento negro tem uma dificuldade absurda de defender a pauta LGBTQI. E eu acho que a gente só vai resolver isso com escuta. E silêncio, às vezes, porque é difícil fazer silêncio, às vezes, né? Mas para escutar, a gente tem que estar em silêncio. E aí eu acho que isso vai ser uma construção coletiva dentro das organizações e de muita escuta e de muito aprendizado. E eu acho que tem uma outra coisa também, que é letramento, que eu acho que a gente não está mais no momento de dizer que vai aprender somente a partir das experiências das pessoas. Então, em junho, como é mês da LGBTQI, a gente chama pessoas LGBTQIs para falar da sua experiência. Aí, em novembro, a gente chama pessoas negras para falar da sua experiência de vida como sendo uma pessoa negra. E nos outros 10 meses, a gente lê a literatura branca e europeia. E estuda, e vê com afinco. Aí é difícil, né? Eu acho que o mesmo letramento que a gente exige com o marxismo, não dá para eu sair por aí falando de marxismo, tirando das vozes da minha cabeça, sabe? Eu vou ser metralhada. Então, a gente, quanto organização, também não pode sair por aí falando das questões raciais sem letramento. Não pode sair por aí falando da questão LGBTQI sem letramento. Eu acho que letramento e escuta são fundamentais para a gente ir construindo organizações fortes com projeto. Eu acho que isso também é outra coisa importante de dizer. Acho que se a gente não é uma organização que tem um projeto, a gente não sabe para onde vai. E os nossos projetos precisam estar pautados numa estrutura antirracista, anti-homofóbica. Não é um adereço no projeto. O projeto precisa ser antirracista, precisa ser anti-homofóbico. Eu vou fazer uma última pergunta para fechar, que você já até começou a responder, que eu vejo enquanto uma dificuldade, que às vezes gera uma tensão e uma falta de vontade também, claro. Como que as pessoas brancas, como eu, você entende que o dever, a função no apoio da luta antirracista? Acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar é que brancos também têm raça. A gente, Diego, vive num país em que você, desde que nasceu, pode entrar numa farmácia e comprar um shampoo para cabelo normal, que significa que o cabelo liso é um cabelo normal, num país onde a maioria da população é negra. Mesmo assim, você é a pessoa que cresceu comprando shampoo para cabelo normal, entrou e comprou um creme para pele normal. Então, assim, que tem remédios produzidos, né, para a sua raça. Acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela faz parte de uma raça. Que não são só os negros, só os indígenas que têm raça no país. Que branco também é uma raça. E que é uma raça dominante. Que dentro da estrutura que a gente está, ela é dominante. Portanto, independe da sua posição, do seu posicionamento político. Você está numa posição de privilégio em relação às outras pessoas. Se você teve mais facilidade nesse letramento de que eu estava falando, tem a ver com a quantidade de oportunidades que seus pais tiveram e os meus não. Então, acho que
a primeira coisa, e a gente está falando aqui do movimento progressista, né? A primeira coisa é admitir, cara. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande dentro das organizações e dos brancos admitirem o quanto são racistas e o quanto são privilegiados, até mesmo dentro de organizações, por conta do lugar que ocupa na sociedade, né? Quando a Djamila fala de lugar de fala, é muito comum as pessoas acharem que lugar de fala é um mecanismo que você usa quando você não quer que a outra pessoa fale, né? Então, uma pessoa branca ali, então fala, não é seu lugar de fala, cala a boca. Não é isso que a Djamila está falando, né? Quando ela fala de lugar de fala, ela está falando que todos nós falamos a partir de algum lugar. E o branco, hoje no Brasil, ele tem um lugar dele, de branco, que teve privilégios e que precisa reconhecer os privilégios da branquitude. E precisa, inclusive, entender e, de novo, se letrar sobre os privilégios da branquitude. Eu até brinquei com você mais cedo que eu não sou afro-google, né? Às vezes as pessoas acham que basta ela perguntar para uma pessoa negra, ou então a gente vira um card também, né? Diego, eu chego em você e falo, Diego, você foi racista agora, porque você fez isso, isso, isso. Aí você vai falar, não, mas eu tenho um amigo negro que eu tirei aqui, eu tenho que falou que isso não é racismo. Então eu posso apresentar à vontade. É o meu cartão negro, né, que eu tenho aqui, ó, que eu tiro, e sem preocupação nenhuma se essa pessoa está letrada nas questões raciais, né, se ela está sei lá, eu vou falar assim, sei lá, o Mao Tse Tung falou que a prática é o critério da verdade. Aí eu vou falar assim, não foi o Mao Tse Tung que falou isso. Você fala, não, tem um amigo chinês que falou que foi. Então, só pode ter sido ele. Você não, né, não importa o que você está dizendo. Eu acho que são coisas basiquinhas que a gente precisa pensar assim, na luta antirracista. Eu acho que a gente precisa entender a importância desse letramento nas questões raciais, que não é uma tarefa só de quem é negro, né? Então, negros estudem racismo, brancos estudem qualquer outra coisa do universo, não. Essa é uma tarefa de todos que têm um projeto progressista, né? Um projeto revolucionário, e a gente precisa ter muita solidariedade também, que não é pena. Solidariedade não é pena, mas é entender que a questão racial é uma questão que ela pega num lugar muito difícil, que é um lugar de superação todos os dias, né? Eu estava contando que eu tenho uma companheira de organização, a gente está fazendo a distribuição de cestas básicas e a gente está com alguns carros, né, para fazer a distribuição das cestas básicas. Como ela não dirige, ela está pedindo ajuda de algumas pessoas e ela pediu ajuda de um tio, um homem negro de periferia, para dirigir esse carro, que é um carro caro, assim, um carro, né? E ela foi parada pela polícia algumas vezes, né? Nesse período de pandemia, com uma pessoa negra dirigindo o carro. E nessa última vez que o tio dela foi parado, a polícia foi extremamente violenta, mas não uma violência física, né? Uma violência verbal. E mesmo depois de ela, com certeza, uma pessoa que está preparada para enfrentar uma situação como essa, e enfrentou, né? E deu tudo certo, acabou tudo bem. Mas ela foi para casa e quando chegou em casa, aquilo pesou demais nela, né? Depois de passar uma semana inteira, lidando com coisas extremamente sensíveis. Quando a gente está falando de distribuição de cesta básica, a gente está lidando com pessoas que passam fome. E você está lidando com isso todos os dias, tendo que trabalhar com isso, atendendo pessoas que estão com problema de saúde. E depois de passar uma semana, né, lidando com questões tão sensíveis, veja bem, né, a gente preferia estar no bar tomando cerveja, falando mal das pessoas, sabe? Mas a gente está tendo que lidar com questões sensíveis. E aí ela tem que passar por isso, sabe? De ter que lidar com uma questão racial forte, de ver um tio, alguém que estava fazendo um favor para ela ali, de coração aberto, lidar com uma agressividade que existe só para quem é negro e periférico, né? Uma agressividade que é legitimada para essas populações. E depois tem que chegar em casa, sabe? E tomar banho e tem que lidar com isso. E às vezes você tem que lidar com isso o tempo todo, e não é uma coisa fácil. Então a gente precisa ter solidariedade de quando uma pessoa negra fala para você isso aqui é racista.
Por favor, não responda. Não, não é não. A primeira, sabe? Pensa sobre o que a pessoa está te falando. Porque com certeza ela já passou por aquilo inúmeras vezes. E você tem todo o direito de discordar dela, mas depois de refletir sobre aquilo. Mas não tomar como uma verdade absoluta que sempre que uma pessoa negra diz que algo é uma atitude racista, não é. A gente precisa dessa solidariedade enquanto projeto de sociedade que a gente quer construir afetos, sabe? A gente costuma muito ouvir que pessoas negras são raivosas. A gente ouve isso direto, porque falta paciência. Mas essa falta de paciência existe porque falta solidariedade, existe porque falta escuta, existe porque falta muita coisa naquele branco que se diz aliado. E a gente tem brancos que são aliados, né? A gente não. Eu, a gente lida muito com violência policial, existem muitas mães brancas que estão chorando filhos negros. E a gente precisa pensar todas essas interseções. Mas a branquitude precisa pensar que esse espaço de privilégio não é só um espaço de privilégio, é um espaço de violência contra a pessoa branca. Inclusive, é um espaço de violência com teu amigo, sabe? Quando você diz que ele não achou que aquilo era racista, talvez ele não tenha processado aquilo ainda. E quando processar, aquilo vai vir com a dor, que já estava lá, mas ele não sabia de onde vinha. Então, acho que a gente precisa se colocar num lugar de pensar o letramento, de reconhecer que branco é uma raça, de reconhecer que essa raça é uma raça privilegiada e de ter solidariedade. Forte, hein? Acho que falou tudo. Querida, eu queria agradecer enormemente a sua presença aqui, tá abrilhantando o canal. Essa é a terceira entrevista. Fiquei muito feliz mesmo de você ter aceitado e gratidão mesmo. Aprendi muito e tomara que as outras pessoas também aprendam. Fico muito feliz de poder conversar com você. Você é uma pessoa que é referência para mim em muitas coisas, uma pessoa muito querida e fico muito grata e contente de perceber que algumas pessoas estão realmente na disposição de fazer esse debate de forma sincera, né? E é isso, acho que todos nós vamos aprendendo juntos. Se a gente tiver um projeto aí de sociedade que seja coletivo, que seja antirracista, a gente consegue construir muita coisa boa. Querida, obrigado e até mais. Até mais. A gente leva porrada e incha com o tempo. Leva a culpa, leva o peso da gana. A gente leva a fama de ladrão. Leva tiro, leva vida. A gente cospe sangue. Leva o medo, faz do enredo Bahia e maré. A gente tem de cuspir no caco, senão é macaco. A gente cospe mesmo assim, vira macaco. Agentes vão-se, a gente fica. Agentes sobem, a gente desce. Personagem da mesma trama, de mesmo teatro, com coreografia e cenários diferentes, não adianta bajulação. As coisas são por outra razão. A gente leva porrada, a gente tem de andar de documentos na mão. Ainda assim tá cheia a prisão. A gente não é vítima não. O que a gente é couro que bate forte, assegurando a riqueza dos meios de produção. A gente é roubado até então. A gente pede agora, não dão. E após tomar o da gente, não é a solução. A gente fala demais. De mais a mais, de zumbi a Heitor dos prazeres. Com esse mundinho, não iguala a mistura não. A gente grita, desce ferro, desce mármore, calando nossa razão viva, contrastando o mármore, o ferro, a mansão. A gente fala, a história que tá aí inverte. A dor numa coisa sem razão. A gente leva porrada, até agora no coração. Medo, baioneta, facão, atingindo o samba, coisa que não é simples refrão, nem ornamento de admiração. A gente é, meu irmão, segredo, trigo, brotar, e não é uma baita solidão. A gente, como uma raposa, deve vir de mansinho, rapidinho pra não espantar soluções, pra não acelerar sangue ruim, não.
A gente leva a porrada, a desmoralização, no entanto, se mede a memória de quem esculhamba o espaço, a história, a razão. A gente leva a porrada, chute, olhar, escarro, por devida razão. Mas a gente traz história no corpo, na cabeça, nas orais, de irmão para irmão. A gente tá aí levando porrada, subemprego, desagregação. E se pensa, logo rotulam. Tá louco esse negrão? A gente leva porrada doméstica, científica ou não. Tudo não é frágil, o fantasma existe sob controle de quem interrompe o coro que sequencia o refrão. A gente leva porrada, vai pra cama, dá prazer. Ih, duvido, entende nada. O gosto, a relação, cabeça já foi feita no interesse de ter sob a egídio da dominação, modernização dos tempos, da transição do que foi início de colonização. A gente todo dia volta pra casa com uma porrada, nos olhos, nas mãos fechadas, amanhece, vence os filhos, filhos da porrada, da humilhação. Ela é perversa, meu irmão. A gente pode até ouvir clássicos, falar em outras línguas, não importa, não contam não. É porrada, expropriação. A gente leva soco à luz das relações, de mesmo negro embranquecido, de tantos homens esclarecidos por uma defendida, definida razão.